Meus queridos irmãos e irmãs, todo o propósito da primeira epístola de Paulo a Timóteo, tendo em vista que são duas epístolas, mas todo o propósito dessa primeira epístola de Paulo a Timóteo pode ser visto e destacado no versículo de número 15, aqui deste capítulo 3, quando o apóstolo Paulo ele diz aqui assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa epístola, ela vai responder exatamente a seguinte pergunta: como eu devo proceder? Como eu devo me comportar na casa de Deus? Essa pergunta é importante, irmãos, porque a maior parte da vida de cada um de nós tem sido vivenciada exatamente na igreja. A nossa vida, ela está ligada à igreja. Na verdade, a nossa própria identidade, nós somos homens e mulheres de igreja. Igreja é a casa de Deus, e nisso está a sua grandeza. A casa de Deus, a família de Deus. Cada um de nós não é membro apenas de uma igreja. Cada um de nós é filho e filha desse Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós somos irmãos uns dos outros, nós não podemos perder isso de vista. E a casa de Deus, ela certamente, irmãos, tem regras de funcionamento. Assim como na sua casa, as coisas elas também têm suas regras. Assim como na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, na faculdade, enfim, tem as suas regras. A casa de Deus, ela também tem as suas regras de funcionamento. E não é o pastor quem rege o modo como a igreja ela vai caminhar. É a palavra de Deus e o Deus da palavra, o supremo pastor. Então, irmãos, Deus tem regras e como nós devemos proceder na sua casa. Há comportamentos apropriados, bem como também há comportamentos que são inapropriados e por isso realmente devem ser dispensados, corrigidos. E Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos, porque que ele escreveu o que ele escreveu. Porque ele registra exatamente essas palavras. É uma carta direcionada a Timóteo, para que Timóteo assim ensine a igreja a como esta igreja ela realmente deve caminhar, ela realmente deve proceder. É interessante, irmãos, porque no primeiro capítulo Paulo ele escreveu sobre a importância da doutrina. Ele disse para Timóteo: Timóteo, eu te coloquei em Éfeso para que você realmente combatesse as falsas doutrinas. Nós já vimos isso no capítulo 1. Então, a preservação da doutrina, da boa doutrina, é exatamente um elemento que a gente pode perceber do proceder bem na casa de Deus. O proceder bem na casa de Deus, o proceder de forma correta na casa de Deus, requer essa primeira responsabilidade: a boa doutrina, o ensino da boa doutrina. A casa de Deus, ele diz aqui, a coluna e baluarte da verdade, ela é o lugar do Evangelho, e esse Evangelho ele deve ser um Evangelho obedecido, esse Evangelho deve ser um Evangelho protegido, esse Evangelho ele deve ser um Evangelho propagado e proclamado a partir desta casa. É aqui que nós aprendemos a verdadeira doutrina, é aqui que nós aprendemos os fundamentos da nossa fé, e é lá fora que nós defendemos esses fundamentos. É lá fora que nós propagamos esses fundamentos. Então é a partir daqui que nós recebemos, para que nós possamos ficar equipados, treinados, preparados para exatamente levar as pessoas e defender realmente a causa do Evangelho. No segundo capítulo,
O apóstolo Paulo ele escreveu como é que o homem e a mulher devem se comportar exatamente no momento da adoração a Deus. Ele vai dizer que a mulher deve se comportar com modéstia, em silêncio, os homens com orações, e liderança dentro da igreja. E agora, no capítulo 3, ele vai nos mostrando, e a gente tem pontuado isso, o procedimento, que esse procedimento ele passa não somente pela doutrina e pela adoração, mas que esse procedimento ele vai passando exatamente, irmãos, pela liderança da igreja, sobre como nós vemos como a liderança é constituída e como esta liderança ela deve se comportar. Não é apenas pelo fato de ser homem que deve assumir o cargo, mas que tem que ser homens de caráter, homens de integridade, homens segundo o coração de Deus. Por isso que ele coloca aqui, são regras que Deus dá para a sua igreja, são regras que Deus deu e tem nos dado exatamente para a sua família. Portanto, é preciso entender que ninguém, irmãos, entendamos isso, ninguém vai se comportar na casa de Deus à sua maneira, o seu jeito, o seu modo. Não, nós vamos nos comportar na casa de Deus à maneira de Deus, a forma como Deus rege aqui na sua palavra. A regra sobre doutrina, a regra sobre adoração, a regra sobre condutas, a regra sobre comportamentos. E Paulo ele vai trabalhando isso daqui. Por isso que Paulo trabalha nesse último texto sobre liderança, a partir do verso 8, quando ele diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam. Olha só, olha o termo novamente. Observe bem que ele coloca um termo aqui muito importante. Ele diz: é necessário, ou seja, é indispensável. Sem isso aqui não é possível. É necessário, não pode ser descartado. É necessário que seja. Eu tenho certeza que quando você vai pleitear uma vaga de emprego, logicamente que lá é dito, é necessário, por exemplo, é necessário que você tenha um curso de inglês, Se você for pleitear e não tiver, nem adianta, tá? Então é o que ele diz aqui, é necessário, portanto, que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Então percebe-se que os critérios para a escolha de um diácono, as qualificações, elas são basicamente as mesmas dos presbíteros, Ele tinha dito que o presbítero tinha de ser uma pessoa irrepreensível, não é uma pessoa perfeita, tá? E ele diz aqui também que o diácono ele tem que ser um homem respeitável, de uma só palavra, um homem não viciado em bebidas alcoólicas, nem cobiçoso, nem ganancioso. Então, irmãos, o diácono é um homem de caráter cristão, de atribuições e atributos de um homem de Deus, de um homem verdadeiramente cristão. Note que Deus não seleciona, e é muito importante que os irmãos entendam isso. Note que Deus ele não seleciona os homens com base no seu currículo. Não, de forma alguma. Olha, quem tem os melhores currículos, coloque lá, entregue ao conselho da igreja, para serem diáconos e para serem presbíteros. Não é esse o critério de Deus. Não é esse, de forma alguma, irmãos. Tá? E o primeiro critério, irmãos, que Deus coloca aqui para que esses homens realmente assumam esses cargos é que tem que ter um caráter moral cristão, genuíno, verdadeiro, correto. Meus irmãos, uma coisa certa, eu já conheci grandes homens de Deus que foram diáconos. Esses homens, irmãos, eram sapateiros, vendedores de loja, porteiro, tá? E aqui
Aqui eu não estou desmerecendo nenhuma dessas profissões, mas só para dizer, irmãos, eram pessoas simples, mas eram homens de Deus. Deus não visa status. Deus quer um homem de coração íntegro. E é isso que Paulo mostra aqui. Deus quer que esses homens sejam escolhidos, mas pelo critério de homens de caráter espiritual. Homens respeitáveis no lar, em casa, nas ruas, na sociedade e na igreja, entre o povo de Deus. Diácono José. E aí está errado, porque o próprio apóstolo Paulo condena. Como governará a igreja de Deus se não governar bem a própria casa? Do menor para o maior. Aí a falha é no membro. O membro ele tem que se submeter à liderança da igreja. E é um voto que é feito no momento da profissão de fé. No ato da profissão de fé é feita uma pergunta ao membro. Você promete ser submisso, respeitoso com a liderança da sua igreja? Isso é um voto, isso é um compromisso. Pois não. Ah, tá. É porque o diácono José, ele está colocando aqui para nós que acontece muitas vezes de que o líder oficial da igreja, ele é respeitado na igreja por parte da igreja, mas por vezes dentro de casa ele não assume realmente, não é isso, José? As pessoas dentro de casa que não... As pessoas dentro de casa que não respeitam. Né? Muitas vezes os filhos, né, submissos, é necessário. Agora é claro, existem coisas que não estão dentro do nosso domínio, que fogem do nosso domínio. Tem filhos que por mais que a gente oriente, por mais que a gente castigue, por mais que a gente discipline, mas tem filhos que vivem dando cabeçada, são cabeça dura. Crente também, sem sombra de dúvida. Filhos crentes também. Viu? Infelizmente. Mas assim, o homem, ele é sacerdote do lar. E isso aqui, irmãos, não vale a pena para os líderes da igreja. Para todos os homens. Os homens são cabeça do lar, sacerdote do lar. Foi assim desde o Éden. Foi assim em toda a Escritura. E as cartas paulinas, né, a mensagem paulina, as recomendações de Paulo, paulinas, é exatamente esta: que os homens sejam sacerdotes do lar, cabeça do lar. Não é aquele cabeça que vai realmente controlar a esposa, não. A esposa é submissa no temor ao Senhor. No Gabriel. Sem sombra de dúvida. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Com toda certeza. É porque é do menor para o maior. Se você não governar bem a sua casa, não vai ter condição de você governar a igreja de Deus. É uma família muito maior. Envolve muito mais pessoas e muito mais dilemas. Porque você vai tratar o problema da dona Fátima na sua casa, mas chegando na igreja você vai ter que tratar o problema de Kênia, você vai ter que tratar o problema de Kíbia, de Amanda, de irmã Lúcia, de Kate, né? De Lucas, de Vitor,
Ageu e outros mais. E de Merlin, né? Sim. Claro, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Uma vez eu foi necessário que o conselho chamasse a atenção, não foi nessa igreja, necessário que o conselho chamasse a atenção de um filho de um presbítero, né? E ele agradeceu. Ele disse: ainda bem que eu tenho a igreja para poder corrigir meu filho também. Entendeu? Quando se corrige para o bem, irmão Gabriel, é um benefício. Sim. Eu sei, eu estou entendendo. Exato, porque as pessoas elas não compreendem, né? Exatamente, é o trabalho do diácono hoje, mas que não pode deixar de ser exercido. Se a criança realmente está se comportando mal, um membro, porque um dos trabalhos, uma das funções, melhor dizendo, do diácono é exatamente colocar ordem na casa de Deus, no momento do culto. Eu já fui diácono. E muita gente já se aborreceu comigo. Olha, é difícil, não é fácil. Porque às vezes a gente via pessoas desconcentradas no culto e irreverentes mesmo. E a gente tinha que chamar atenção, ia lá discretamente: irmão, o culto começou. Não é momento para isso. Ou então as pessoas estavam lá fora e diziam: irmãos, com todo respeito, o culto começou. Vai lá dentro. Por vezes a criança estava realmente com um comportamento inadequado, chamava os pais: pai, vem cá, sua criança não está se comportando legal, chama ela para perto. A gente fala a verdade em amor. Ninguém pode também pegar a criança por as meninas por bola. Não, é mesmo porque nós não temos direito realmente disso com nenhum ser humano, quanto mais com o filho dos outros. Tá claro, irmãos? Eu sei que fica baixinho aqui o áudio, né? A gente vai ter que providenciar outro microfone depois. Muito bem, vamos prosseguir, tá bom? Mas o que dizíamos é exatamente isso, irmãos. Tá? Semelhantemente, olha só as regras, né? Quanto a diáconos, é necessário ser respeitáveis na sua palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos da ganância, tá? Uma pessoa realmente de conduta ilibada, correta, tá? Então, o que Paulo quer mostrar aqui para a gente, irmãos, é que esses homens, eles têm que ter um caráter cristão. Homens respeitáveis na igreja, homens respeitáveis nas ruas, homens respeitáveis dentro do lar, em casa, tá? O que eles dizem, eles também fazem. É o que Paulo mostra aqui para nós. De uma só palavra. O que eles prometem, eles cumprem, tá? Não é uma pessoa que diz uma coisa a alguém sobre um assunto e sobre o mesmo assunto já diz outra coisa para outra pessoa. Tem gente assim. Com você, ele fala uma coisa.
um determinado assunto. Sobre o mesmo assunto que ele conversou com você, outra pessoa, ele já fala outra coisa. Essa pessoa não é uma pessoa de uma só palavra, mas é uma pessoa que tem mais de uma, e não é assim. O critério do apóstolo Paulo é que sejam homens de uma só palavra. De uma só palavra. Tá? E Paulo ainda mostra aqui que esses homens, eles têm que saber se relacionar com bebidas. Tá? Ele diz, não inclinados a muito vinho, né? E nem cobiçosos. Ou seja, tem que ser homens que sabem lidar com a língua e com a bebida e com o dinheiro. Isso é muito importante, irmãos, para o líder da igreja, presbíteros, diáconos. Tá? Muito, muito importante. Então, o diácono, irmãos, é um homem que tem um papel não tão claro aqui nesse texto, mas bem claro em Atos 6. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos 6. Atos 6, verso 1 até o verso 4. O papel do diácono ele está bem mais explícito aqui em Atos 6, versos 1 a 4. Diz assim, Atos 6, versos de 1 a 4. Ora, naqueles dias, a instituição dos diáconos, né? Ora, naqueles dias, multiplicando-se os números dos discípulos, né? Discípulo, irmãos, é o seguidor de Cristo. Então, a igreja ela estava crescendo, ela estava se expandindo. Tá? Então, a gente sabe que para uma igreja que está se expandindo, é uma demanda que requer o monitoramento e o cuidado de homens de liderança. Por isso ele diz, multiplicando-se, aumentando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos elenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Que era só um problema, né? Imagina se juntasse os demais. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Tá? Irmãos, entendam aqui uma coisa: a prioridade do pastor não é que isso se anule as outras responsabilidades dele, mas é uma questão de prioridade. A prioridade do pastor e dos presbíteros é o ensino da palavra. Porque, irmãos, se o pastor não alimentar bem as ovelhas, a igreja vai adoecer. Por isso, a prioridade é o ensino. Isso não remove, não anula o pastor visitar, acompanhar os irmãos em outras demandas, mas a prioridade é o ensino. Tá? E o que estava acontecendo aqui é exatamente isso, por isso que ele diz, ó, os discípulos, né, estavam aumentando. Não é razoável que nós abandonemos o quê? A palavra de Deus, o ensino da palavra, para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Agora vejam só, não é qualquer homem, viu? 7 homens de o quê? De boa o quê? Boa reputação. É o quê? Caráter. 7 homens de boa reputação. Agora veja só, cheios de quê? Do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos o quê? Deste serviço. E quanto a nós, pastores, presbíteros, nos consagraremos à oração e ao quê?
ministério da palavra. O parecer, ou seja, a decisão, ela agradou a toda a comunidade. E elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, o que fizeram? Lhe impuseram as mãos. Vocês já viram realmente a petração, a ordenação de oficiais? O que os demais fazem aqui? Eles se ajoelham, é o quê? Isso vem do homem, isso vem da Bíblia. Isso é extraído aqui, irmãos, da Escritura. Imposição de mãos, a ordenação de oficiais. Então percebam que a igreja de Jerusalém era uma igreja liderada, né, pelos apóstolos, e estes homens, irmãos, estavam com um grande trabalho de cuidar de 3.000 novos convertidos. Muita gente, né? Imagina aí, irmãos, 12 homens para cuidar de 3.000 convertidos. Não dá conta. Não dá conta. Era um trabalho muito grande. Tá? 12 cuidar de 3.000. Muita gente. Então surgiu a primeira crise na igreja, né? Um grupo dizendo aqui, né? O texto mostra aqui, né? Entre os convertidos havia talvez centenas de viúvas, né? E os apóstolos estavam conseguindo atender as viúvas como deveriam ser atendidas. Surgiu a primeira crise na igreja, né? E alguns estavam realmente dizendo que algumas estavam sendo preteridas, né? Diante dessa situação, os apóstolos precisaram exatamente, irmãos, criar um grupo de homens para cuidar dos necessitados. Agora entenda uma coisa: não seria aqui uma força temporária. Eles formariam ali aquele grupo e depois que o problema fosse resolvido, pronto, acabou, aí desformaria. Não, seria algo permanente. Iria se perpetuar. Não seria uma força temporária, não. Era um ministério para ficar. Um ofício que surgiu na igreja. Foi dessa forma, irmãos, que surgiram os diáconos. Então, qual era o papel dos diáconos? Servos das igrejas. Qual é a finalidade dos diáconos? Atender às necessidades materiais da igreja. Irmãos, o povo de Deus tem alma. O povo de Deus também tem corpo. O povo de Deus necessita da palavra para a alma, mas o povo de Deus também necessita de amparo, muitas vezes do amparo físico. O cuidado das necessidades do corpo também. Os presbíteros atenderiam às necessidades da alma, e os diáconos atenderiam a necessidade do corpo. Os diáconos, eles vinham para facilitar a vida dos presbíteros, nunca para concorrer com os presbíteros, mas para facilitar a vida dos presbíteros. E o texto mostra, né? Os presbíteros iriam continuar se dedicando, né, à oração, à intercessão, ao ensino da palavra, ao governo da igreja. Então, para que os presbíteros tivessem a liberdade para poder exercer, né, esses cargos, esse governo espiritual, os diáconos chegariam para fazer outra parte, que é exatamente que competia a eles, né? E o texto mostra aqui para nós. Não podia haver distração, ninguém podia perder o foco. É isso que Paulo nos mostra aqui também, irmãos. Todos eles fariam aquilo que Deus entregou a cada um. Meus irmãos, nós podemos pensar na junta diaconal servindo a 3 mesas: a mesa do pobre, a mesa da comunhão e a mesa do conselho da igreja.
Quando isso acontece, irmãos, a igreja volta a ter paz. E ela tem um crescimento saudável. Saudável. Porque são ministérios que não competem uns com os outros, mas são ministérios complementares. Do contrário, se não houver isso, irmãos, um e outro vão ficar sobrecarregados. Então, o que o texto nos mostra aqui é exatamente isso. Verso 8: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Interessante, né? Meus amados irmãos, vocês todos os domingos aqui presenciam um fato. Todos os domingos, os diáconos são vistos recolhendo os dízimos e ofertas. Todos os domingos. Após o recolhimento, os diáconos, juntamente com outra pessoa, eu não vou dizer aqui que está sendo filmado, os diáconos eles se dirigem para um lugar reservado, discreto, e eles contabilizam. Essa é uma atividade discreta. Por isso é que tem que ser um homem. O texto mostra aqui para nós, irmãos, ele não pode ser um homem de sórdida ganância, porque ele vai cuidar dos interesses financeiros da igreja também. Veja a seriedade. Isso que Paulo coloca aqui para nós, tudo isso, irmãos. Então veja só, o texto deixa claro, né? Não tem problema com dinheiro, não tem problema com bebida, não tem problema com a língua, porque se ele tivesse problema com a língua, irmãos, o diabo ouve as necessidades das pessoas. Ele ouve a história de muitas pessoas. E se ele tivesse problema com a língua, irmãos, a vida dessa pessoa estaria na boca do povo. Tem que ser um homem discreto. Precisa ser um homem de confiança. Então, confiabilidade é importantíssima. No versículo 9 ele diz: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O diácono tem que ser um homem bem doutrinado, irmão. Bem doutrinado. Ele conhece a fé, ele conhece os mistérios da fé, ele conhece o Evangelho. Ele tem a consciência limpa, no sentido, irmãos, de que não há nada que ninguém possa acusá-lo. Nada. A sua consciência é limpa. Totalmente limpa. Ok. Até aqui está claro, irmãos. Mais alguma consideração? A gente vai caminhar para poder ir para o final, senão o tempo ruge. São que horas, irmãos? Por favor, alguém me orienta aí no horário. 7h53? Vai dar tempo. Muito bem. Vamos lá. O versículo 10 ele diz aqui, também sejam estes primeiramente experimentados, ou seja, tem que ser maduro na fé. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então os passos são: o homem ele sente o desejo para o cargo, para o ofício, Deus o chama para o oficialato, no caso aqui o diaconato, né? A igreja observa esse homem que está dizendo isso, a igreja indica para uma eleição, o conselho examina, avalia, aí o conselho aprova ou desaprova a pessoa indicada, e a igreja decide numa eleição se ele será ou não um diácono da igreja. E quando ele se torna na nossa igreja, igreja presbiteriana do Brasil,
quando ele se torna um diácono desta igreja, ele não é apenas um diácono desta igreja. Ele é diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil. Diácono Ageu e diácono José não são apenas diáconos da Igreja Presbiteriana de Cajazeiras. Onde eles chegarem, eles são diáconos da Igreja Presbiteriana. E outros mais que Deus levantar. Versículo 11. Da mesma sorte, quanto a mulheres, leiam comigo, por favor. É necessário que sejam o quê? Respeitáveis. O que mais? Olha que coisa importante. Da mesma sorte, da mesma forma, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Você poderia perguntar, né? Por que Paulo está falando aqui de presbítero e diácono e volta novamente a falar de mulher? Né? Muita gente vê nesse versículo, irmãos, uma base para 3 caminhos, e a gente precisa entender isso daqui. Primeiro é que alguns afirmam que Paulo está falando de diaconisas. Segundo, outros afirmam que Paulo está falando das mulheres e dos diáconos, consequentemente dos presbíteros também. E em terceiro lugar, alguns afirmam que Paulo está falando das mulheres de uma maneira geral. Nós podemos pensar no caminho de que ele está falando das mulheres de uma maneira geral, das mulheres cristãs, de todas as mulheres cristãs. Porque essas mulheres, as mulheres da igreja, elas também servem à igreja, não como diaconisas, mas elas também fazem trabalhos do diácono. Essas mulheres também servem à igreja, mesmo sem ofício. E essas mulheres, por exemplo, se a gente pega aqui a Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF, ela é sociedade que auxilia, ela auxilia o serviço. Só que essas mulheres, irmãos, há critérios também. Essas mulheres, elas não podem ser maldizentes, elas têm que ser respeitosas, elas têm que ser temperantes e elas têm que ser fiéis em tudo. Elas servem com respeito, elas servem sem maldizer, porque a tarefa não é fácil, as demandas são muitas, irmãos. Mas, quanto à liderança da casa de Deus, torno a dar ênfase, a liderança, ela é masculina. Nós não temos nem diaconisas, nem presbíteras e nem pastores. Ok, irmãos? A liderança é masculina. Tá? Porque esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Quanto ao homem no ofício diaconal, no versículo 13 é uma promessa. Versículo 13, olha só. Pois os que desempenharem bem o diaconato, uma promessa preciosa, os que desempenharem bem o diaconato. Por que Paulo coloca aqui dessa forma os que desempenharem bem? Porque tem gente que está desempenhando mal o pastorado, o presbiterato e o diaconato. A promessa é para os que desempenharem bem. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ou seja, serão reconhecidos pela igreja, espiritualmente respeitados pela igreja, e esses homens não apenas receberão o reconhecimento da igreja, mas receberão a recompensa da parte de Deus pelo trabalho realizado. E aí eu lhe digo, irmão José, dentro daquilo que o irmão estava falando, entendeu? Muitas vezes, irmão José, a gente vai trabalhar, se empenhar, se dedicar,
orar quando ninguém está vendo, socorrer quando ninguém está vendo, só Deus vê. Nem sempre a gente vai ter o reconhecimento aqui, mas a gente vai ter o reconhecimento do galardão, a glória. E não esperemos o reconhecimento aqui, porque a coroa será dada na glória. Nem sempre. Há igrejas que reconhecem mesmo o trabalho dos seus oficiais, amam, cuidam, respeitam, mas há igrejas, irmãos, que infelizmente não reconhecem. Não reconhecem. Mas pode ter certeza, irmão José, vocês serão galardoados na glória, recompensados, com toda certeza, e reconhecidos pelo Supremo Pastor, a qual vocês serviram a igreja dele, do Supremo Pastor. Todos vocês, irmãos, não apenas o pastor, presídio, diáconos, todos vocês, porque todos nós somos servos, estamos servindo a Deus na igreja do Senhor. Mas qual é o diácono que vai receber? Aquele que desempenha bem o diaconato. Aquele que desempenha bem o diaconato. Vamos para a conclusão, irmãos. Irmãos, 1 Timóteo 3, ele não é um checklist, né? Para saber quem pode ou não ser presbítero ou diácono. É um texto que nos coloca no rumo, no caminho da maturidade cristã. Para que eu e você alcancemos a maturidade cristã, nós precisamos exatamente olhar para esses critérios, porque eles não podem ser vistos apenas nos homens líderes da igreja, eles precisam ser vistos nos homens e mulheres de Deus. Eles precisam ser vistos em toda a igreja. Toda a igreja. Se nós formos maduros na fé, irmãos, Deus escolherá entre nós homens sérios para liderar a igreja de Deus. Com toda certeza. E que essa maturidade, ela seja de fato o nosso desejo, irmãos. Eu até discordo quando pensam nos diáconos como garçons. Não. Diáconos parecem muito mais com levitas. Os levitas, eles cuidavam das coisas de Deus. Esse era o papel dos diáconos. Por isso ele termina dizendo, olha só, verso 16: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Que mistério é esse, que está com a igreja? Deus revelou em Cristo Jesus, o plano da salvação. Como proceder na igreja de Jesus Cristo? Como é que nós devemos proceder na igreja de Cristo? Sirvamos como Cristo serviu. Irmãos, os discípulos andavam naquela época, quando eles caminhavam, visitando o ministério de Cristo com seus discípulos, eles caminhavam nas ruas e as ruas eram empoeiradas. Quando eles chegavam nas casas, tinha uma pessoa exatamente para limpar os pés. Qual foi a maior lição, uma das maiores lições que Cristo deu aos seus discípulos? Ele lavou os pés dos discípulos. Ele era um trabalho considerado humilhante, um serviço. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele fez isso. Irmãos, entendamos uma coisa: no reino de Deus, o menor é o maior. Sempre. E você é grande, não porque você tem um grande número de pessoas realmente que servem a você, mas porque você serve um grande número de pessoas. Isso é um gozo. Irmãos. E Paulo termina dizendo, Jesus, manifestado na carne, humildemente,
justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e hoje ele está na glória celestial. É esse evangelho, irmãos, que a igreja tem como coluna e baluarte da verdade. Então, como proceder na igreja de Deus? Procedemos bem na igreja de Deus, corretamente na igreja de Deus, cuidando da boa doutrina, aceitando as diferenças de gênero colocadas pelo próprio Deus. Homem tem um tipo de papel, exerce um papel, mulher tem um outro tipo de papel, funções, papéis diferentes, e principalmente adorando a Deus como Ele quer que nós adoremos. Uma palavra final, irmãos, para a liderança, diáconos e presbíteros. Eu certa vez li de um pastor já bem idoso, ele estava oficiando, a ordenação de oficiais, e ele olhou para eles e ele disse as seguintes palavras, Salomão, ele edificou o templo com pedras preciosas e ouro. Deus constrói a sua igreja com barro. Vocês devem pastorear o rebanho do Supremo Pastor com humildade. Humildade. E ele deu ênfase. Humildade diante de Deus é um grande serviço, uma grande marca, para um serviço fiel. E o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, o servo por excelência. Humildade. Nós não somos nada. E ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos servos de Deus e servos uns dos outros. E Deus os abençoe, irmãos. Deus abençoe a liderança desta igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que Deus os conduza de forma saudável para a glória e louvor do seu